Aí, vamos lá. Olha só, gente. Olha só. Aula passada a gente fez aquela correção daqueles exercícios e a gente fez a apresentação do trabalho, custeio direto e custeio por absorção. Vimos as principais diferenças dos dois e fizemos aqueles exercícios. Na aula de hoje, trouxe aqueles exercícios corrigidos para vocês e a gente vai fazer hoje fundamentos de sistema de custeio. Vocês entenderam isso aqui, gente? Fundamentos de sistema de custeio? Fala comigo. Entenderam ou não, gente? Fala comigo, gente. Pode dar uma baixadinha? Pode se dar. Essa parte aqui, ó, fundamentos de sistema de custeio, vocês entenderam direitinho? É o conceito que você fala ou Vocês geral? entenderam uma maravilha, né? Que eu sei, que eu já vi que o exercício lá não tem nenhuma conta para fazer, né? O conceito, pelo menos, vocês entenderam ele. O conceito. Ah, Não, né? Eu estou sabendo. É por isso que vocês vão entender tudo hoje. Vocês vão ver que bonitinho que vai ficar. Quer ver? Então, vamos lá. Olha só. Esse, então, aqui, ó, é a correção do exercício. Aí vocês vão me falando aí se tem dúvida ou não. Eu marquei de vermelho aqui, ó, as respostas. De acordo com a classificação adotada pela literatura de contabilidade de custos, os recursos consumidos involuntários ou anormalmente, os recursos consumidos direta ou indiretamente para obtenção de receitas e os recursos consumidos na produção de outros bens ou serviços são classificados respectivamente. Não pode errar, não. Perda, despesa e custo. A única que vocês poderiam aqui, ó, essas duas aqui, tá vendo? Ó, a letra B e a letra D. Mas isso aqui, a primeira, vocês têm que saber que é perda, recurso consumido involuntário. Se é involuntário, não pode ser despesa, é perda. Certo? Próximo. Em uma empresa petrolífera, o salário de um funcionário alocado na operação de equipamento da extração de petróleo é custo, porque petróleo, o salário que opera o equipamento está ligado à produção, custo. Aqui ainda colocando que é custo direto. Aí está lá, relaciona a nomenclatura de custos apresentada na primeira coluna com a definição descrita na segunda coluna e, em seguida, assinale a opção correta. Então, está aqui. Perdas, custos e despesas. Essa questão aqui, ó, responde essa daqui de cima. Então, vai lá. Gastos relativos... Cadê? Aqui, gastos relativos a bens ou serviços utilizados na produção de outros bens ou serviços. Isso aqui é custo. Consumo involuntário... Pode falar, Gisele, não tem problema. Consumo involuntário... Não, eu ia falar despesa, mas é... Não, mas não pode ser despesa, não, porque está aqui, ó, na produção. Quando fala, toda vez que falar na produção, é custo. Uhum. Consumo involuntário ou anormal de bem ou serviço, perda. E a gente vai lá na despesa. Bens e serviços consumidos direta ou indiretamente na obtenção de receitas. Despesa. Aí a gente veio para o outro. Deixa eu ver. É isso mesmo. Dentro do intervalo relevante, o custo total por unidade de produto tende a afastar-se do custo variável unitário à medida que o volume da produção aumenta. Isso sim. A primeira é verdadeira, porque o custo por unidade ele afasta do custo variável, porque aumenta. Não, é o contrário. O custo unitário ele não afasta do custo variável, ele aproxima, porque quanto mais você produz, mais o custo variável aumenta. Então, a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Então, está aqui. Ó. Por quê?
o aumento da produção provoca diluição dos custos fixos. Ao contrário, aumenta. Considerando essas afirmativas, é correto afirmar que a primeira afirmativa é falsa, está aqui, e a segunda é verdadeira. Posso ir para frente, gente? Vai falando aí comigo. Fala comigo. Quem que está falando? Elaine. Fala, Elaine. Explica de novo a primeira frase aí que eu não entendi. Vamos lá. Dentro do intervalo relevante, ou seja, dentro do intervalo da produção, o custo total por unidade. Então, você está produzindo coisas lá dentro. Então, o custo por unidade, ele afasta do custo variável? Não, ele não afasta. Ele aproxima do custo variável, porque quanto mais você produzir, mais custo variável você vai ter aqui. Ó. Então, a primeira é falsa. E a segunda, ó, à medida que o volume da produção aumenta. Tá certo. Então, o custo de unidade aproxima-se do custo variável. Está correto. Fazendo que o volume de produção aumente. Também está correto. Então, as duas opções estão corretas. As duas afirmativas aqui estão corretas. Pronto? Fala comigo, Elaine. Agora eu entendi. Então, vamos lá. No processo de industrialização de determinado produto, todos os dispêndios a gente pode falar que é gastos, incorridos para a transformação da matéria-prima são registrados contabilmente como custo. Por quê? Tudo que está ligado à transformação da matéria-prima em produto é custo. Aí, a gente vem lá. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Que sempre que vocês estarem colocando em mente e não esquecer mais os 4 conceitos. Então, bem ou serviço consumido com o objetivo de obter receita. Despesa. Está aqui, ó, independente do custo. Gasto ativado. Investimento. Está vendo que o gasto ativado está vindo com a palavra ativo aqui, ó. Toda vez que você gasta uma coisa, você vai estar fazendo um investimento. Tá aqui. Pagamento referente à aquisição de um bem ou de um serviço. Desembolso, porque está pagando e ainda a gente não falou se ele realmente aconteceu. E, por último, bens ou serviços empregados na produção. Está aqui que é um custo. Fala, Elaine. Precisa não? Então tá. A gente vem lá agora na de cálculozinho que eu falei para vocês, que eu falei que ia colocar a fórmula, tá vendo? Os valores a seguir foram extraídos dos registros contábeis da empresa industrial Sobradinho Limitado. Matéria-prima consumida, que é MP, 300 mil. Mão de obra direta, que a gente chama de MOD. Ah, ela aqui, ó, MOD, 190 mil. Mão de obra indireta, que a gente chama de MI, 65 mil. Energia elétrica, 35 mil. Seguro da fábrica, 6 mil. Depreciação de máquina, 18.500. Frete pago para transporte dos produtos vendidos, 10 mil. Com base nos dados apresentados, calcule o valor do custo de transformação. Então, tá lá, custo de transformação, mão de obra direta, tá aqui, ó, 190 mil, mais os custos indiretos de fabricação, que são mão de obra indireta, seguro da fábrica e depreciação das máquinas. Então, o custo de transformação nessa situação aqui, 314.500. Dúvidas nessa, gente? Fala comigo. Fala comigo, gente. Fala, Matheus. Não? Não, certinho. Então, ótimo. Então, vamos. Matheus, não, Rafael. Agora a gente vem lá. O que é isso aqui, gente? Métodos de avaliação de estoques.
Vocês viram lá, PEPs, UEPs e média ponderada. A teoria é linda. O que eu fiz para vocês? Eu trouxe a prática. Vou explicar devagarzinho. Que não é linda. Hã? Que não é linda. É linda. Você vai ver aqui agora que é a cor mais fácil do mundo. Quer ver? Então vamos lá. Começando. Métodos de avaliação de estoque. Identificar os métodos de avaliação de estoques. Conceituar os métodos de avaliação de estoques. PEPs, UEPs. Eu ainda trouxe aqui para vocês o média ponderada, o método... Não. Média ponderada. Vocês vão ver aqui. Analisar a aplicação do método de avaliação de estoques pela média ponderada. Então, eu trouxe os três aqui, só que do meu jeitinho, para vocês entenderem bonitinho. Então, vai lá. No desafio, ele colocou isso aqui, tá vendo? Ó? Entrada, saída e saldo. Por enquanto, eu não quero que saiba nada disso aqui, que eu vou explicar. Isso aqui é PEPs. Por que eu não quero? Porque eu vou explicar um por um aqui agora. E a hora que eu estiver explicando, se tiver dúvida, vocês falam assim, para que eu não entendi. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui ele vem falando o que é o PEPs. Nesse método, os estoques são mensurados por meio dos custos de aquisição mais atuais. A matéria-prima tem sua baixa realizada com base no preço mais antigo. Dessa forma, as matérias-primas que continuarem no estoque são mensuradas pelos custos mais recentes. É conhecida pela saída dos materiais mais antigos. Assim, primeiro que entra, primeiro que sai. Aí eu vou perguntar para vocês entenderam? Não, estou sabendo que não, porque isso aqui ó, é teoria. A gente precisa fazer isso assim, ó. Aí eu vou mostrar para vocês como é que fica. A gente só tem mais ou menos noção, Paulo, porque na aula da Verônica ela falou mais ou menos disso. Ah, já falou? Então não precisa falar então, não. O PEPs aí, Não Paulo. precisa. Precisa Mas é não, porque gente. Não vou só falar passou nada. para contábeis, velho. Vou lá devagar. Passou só para contábeis, Paulo. Calma. Precisa sim. Paulo, Ah, é, gente, tem os dois aqui, eu tô boiando. Fala comigo, gente. Fala comigo. o PEPs aí, Ah, pelo que eu entendi, é por causa da... Tem a ver também com a validade do produto, né? Porque ele foi fabricado primeiro, automaticamente ele é o primeiro a sair. Por questão de validade, né? Ele é o único também que é usado no Brasil. O EPS também é proibido, né? é proibido, exatamente. Esse aqui não pode, não. Tá, eu escrevi tudo para vocês aqui, bonitinho, quer ver? Vocês vão ver. Então, vamos lá. Conteúdo do livro são os 3 métodos. Aí a gente vem cá. Primeiro eu trouxe um conceito de... O que é isso? Trouxe um conceito para vocês de estoques. Então tá aqui, os estoques representam um dos ativos mais importantes do capital circulante e da posição financeira da maioria das companhias industriais e comerciais. Os estoques são ativos tangíveis, são palpáveis, destinados à venda, à distribuição, à transformação ou ao uso próprio no curso normal das atividades das empresas. Coloquei aqui, ó, as principais classes de estoques compreendem matéria-prima, produtos em processo, produtos em elaboração, mercadorias ou produtos acabados. Esse processozinho aqui, ó, a gente está vendo que é a transformação disso aqui até chegar em mercadorias. Isso tudo aqui tem um processo que a gente chama lá na contabilidade de custos de transformação de insumos em mercadorias ou produtos acabados. Aí a gente vê no bonitinho lá, ó, PEPs ou FIFO? FIF, eu não falo inglês com vocês não, né, gente? FIF, nem eu tô querendo. Primeiro que sai, primeiro que entra, primeiro que sai. Então tá aqui, ó. Esse critério utiliza para o custos das mercadorias vendidas o custos das compras efetuados em primeiro lugar. Assim, à medida que ocorrem as vendas, dá-se baixa das primeiras compras, ou seja, a ordem de saída das mercadorias, vendas é a mesma das entradas, compras. Primeiro que entra, primeiro que sai. Esse critério é aceito, igual quem falou lá foi o Leandro. Esse critério é aceito pela legislação fiscal. Contudo, é pouco utilizado no Brasil. Por que ele é pouco utilizado no Brasil? Pelo que o Leandro falou. A mercadoria, quando ela está lá
pronta para venda, ela vence. Então, esse aqui, ó, não é eficiente para fazer o cálculo da ficha de controle de estoque, que é isso aqui que a gente vai fazer agora. Esse exemplo prático que eu coloquei aqui, ó, a gente vai fazer nos três, no PEPS, no EPS e no custo médio. O que vocês vão ter que, agora vocês vão ter que prestar atenção direitinho. Olha só. Os seguintes fatos ocorreram na companhia SPL Limitada. Em 1/12, aquisição do fornecedor Pereira Limitada de 120 portas por 80 cada. Beleza. Em 8/12, aquisição do fornecedor Moura Limitada de 80 portas por 80 e 50 cada. Em 10/12, venda ao cliente Depósito Maital Limitada de 100 portas. Então, aqui a gente tem a aquisição de mercadorias para revenda, que são 2 portas. Todas 2 é portas? É. Então, aqui ele comprou portas por um preço, depois ele comprou por outro, depois ele vendeu. Isso aqui, ó, vai mostrar para nós como é que vai calcular a venda. Então, o primeiro é PEPS, não é isso? Olha como é que fica. Isso aqui, gente, vou contar para vocês. Vou arredar vocês aqui bonitinho. Espera aí. Olha só. É uma ficha de controle de estoque feita no Excel. Tá ok? PEPS. Primeira coisa que vocês vão fazer. Vou pegar isso aqui e transferir para cá, ó, valor de entrada. Então tá aqui, quantidade. Quantas que comprou no primeiro lançamento? Olha lá, 120 por 80. Tá aqui, ó, 120 vezes 80, 9.600. Confere? Vocês têm que falar comigo agora. Confere? Fala comigo, gente. Certo. Isso, tá ali, ó. Tô copiando, ó. 120 vezes 80. Aqui, ó. 9.600. Depois, 80 vezes 80,50. Tá aqui, ó. 80 vezes 80,50. 80 vezes 80,50. 6.440. Então, a gente teve uma quantidade total de compras de 200 unidades que gerou uma receita de 16,40. 9.600 mais 6.440. Aqui, ó. Ô, Jesus. Aqui está falando que vendeu 100 portas. Olha só. Não foi? Olha ela aqui, ó. Vendeu 100 portas. Certo. Mas por quanto que vai ser vendido as 100 portas? Pelo primeiro valor de compra, independente do que seja, mas ela tem que ter estoque, ó. Vamos para cá. Essa linha aqui, ó, eu só repeti, tá vendo? Isso aqui, ó, o saldo é a quantidade total, 120, 80, É porque ele vai vender a que ele comprou primeiro. Calma, é isso aí mesmo. Só que eu estou copiando aqui para a gente fazer a conta. Aqui, ó. 120 vezes 80, 9.600. Porque aqui não pode confundir, só porque eu dupliquei aqui. Ó. Aí 80 vezes 80, 50, 6.440. Então aqui está a soma, tá vendo? Ó? As 200 dá 16,40. Confere? Fala comigo, gente. Certo. Quantas que ele vendeu? Certo. Ele não vendeu 100? Fala comigo, gente. Vendeu 100? Na primeira. Então aqui, Isso. ó, ele vai vender 100 a 80 reais. Quanto que é 100 menos 120? Fala comigo. 100 menos 120? Aqui não tem 120? Sim. Quantas que ele vendeu? 100. 100. Quantos que sobrou? 20. Aqui. 20. 20 vezes 80. 1.600. Confere? Certo. Quantas que ainda faltam para inteirar 100? 80. Aqui, 80. Quanto que é o preço das 80? 80,50. Então, esse... 85. Exatamente. Esse vezes esse, 1.600. 80 vezes 80,50, que é o preço agora da segunda. Quanto que dá? 6.440. Então, o total da venda de 100 foi 8.040. Então, vende... Misericórdia.
vende pelo primeiro valor, sendo que aqui ainda vão sobrar 20, ó, porque são 120 que tem no estoque e vendeu só 100. Então tá aqui, primeiro PEPS. Essa aqui é a prática que eu preciso que você saiba. Depois, o EPS. Então tá aqui, ó. Consiste em utilizar o custo unitário das mercadorias compradas por último para valorizar as quantidades vendidas. Nesse caso, a ordem... Vou falar com vocês um negócio. Nesse caso, a ordem de baixa das mercadorias é contrária ao sistema anterior. O custo da mercadoria vendida é considerado o valor da última mercadoria adquirida. Por isso que isso não é aceito para a legislação vigente. Porque, aí eu escrevi aqui, ó. No Brasil, esse sistema não é aceito pela legislação fiscal por apresentar um custo de mercadorias vendidas maior. Por quê? Se a gente for aqui no histórico, ó, se tiver mais compras aqui, ó, a tendência do mercado e da inflação não é esse preço aqui subir. No EPS, ele vai considerar o último preço aqui. Vocês concordam? Fala comigo, gente. Olha lá. Então, olha aqui como é que fica no EPS, então. Vai repetir a mesma coisa. 120 vezes 80, 9,600. 80 vezes 80 e 50, 6,440. Então, na ficha de controle de estoque, a gente tem 16,040. Só que aqui vai vir na mesma coisa. Ó. Ele vendeu as 80 cadeiras primeiro, que só tem 80 aqui ó, no estoque, por 80,50, que é o último valor, 6,440. E as 20, ele vai pegar o preço de cima para tirar que ainda tem estoque aqui. Ó. Então, 20 por 80, 1.600. Total, 8,040 de saída. Vendeu 100 aqui. Da mesma forma, a gente vai dar o total, 120, 80, 120 vezes 80, 9,600. A gente repete a linha. Depois a gente copia de novo, 120, 80, 9,600. 80 vezes 80, 50, 6,40. Então, aqui vai dar 16,040. Então, quanto que vai ser o saldo agora da venda? 8.000, que vai ser o CMV. Tá vendo que tá a setinha aqui, ó? Isso aqui é do Excel, tá vendo? Isso aqui eu faço controle sempre periódico, usando essas coisas aqui para explicar para vocês. Então, PEPS ou EPS está aí. E o que mais se usa no Brasil agora é a média ponderada e o que a gente precisa de aprender mais para fazer as fichas de controle de estoque. Então, olha aqui, ó. Considerando o critério mais usado no Brasil, consiste em avaliar o estoque pelo custo médio de aquisição apurado a cada entrada de mercadoria, ponderando pelas quantidades adicionadas e pelas anteriores existentes. Então, o que a gente vai fazer aqui? Média. Nesse caso, cada entrada a custo unitário de aquisição é diferente do custo da média anterior. Na fichinha de estoque, olha como é que fica mais bonitinho. 120, aqui não vai mudar nada, vocês vão comparar depois lá, que isso aqui ó, é igual para todos. 120 vezes 80, 9,600. 80 vezes 80, 50, 6,440. As 200 unidades deu 16,40. Como que eu vou achar o valor médio disso aqui? 200 dividido por 16,040, que dá 80,20. Então, 100 vezes 80,20 dá 8,020, que é igual ao custo da mercadoria vendida aqui, ó, 8.020. Esse mais esse, menos esse, dá esse aqui. Ó. Fala comigo agora as dúvidas. Tem dúvidas nesse aqui? Fala comigo, gente. Dúvidas? Cadê você, gente? Não, entendi. Entendeu direitinho? Fala comigo, todo mundo. Deu para entender. Deu? É isso que eu preciso. Deu. Aí, o que que eu fiz? Disso aqui, ó, eu preciso montar uma DRE, isso é prática. DRE com PEPS, UEPS e média ponderada. Eu fiz ela aqui para vocês. Ó. Olha aqui, ó. A receita líquida de vendas é o mesmo para todos, vocês concordam?
Olha aqui. Certo. Mesma coisa para todos. Ó. Vou voltar em todos. Mesma coisa para todos. Então, eu vim aqui e copiei. 20 mil, 20 mil, 20 mil. O que, que vai mudar? O custo das mercadorias vendidas, que na média ponderada deu 8.020, no PEPS deu 8.000 e no EPS deu 8.040. Então, a gente tem um lucro bruto Então, variação de 20. de 20. Isso. Então, temos 11.980, 12.000, 11.960. E isso aqui, ó, que funciona com essas três coisinhas aqui, ó, na prática, no cálculo de PEPS, UEPS e média ponderada. Aí eu coloquei aqui, dos critérios apresentados, o mais indicado é o da média ponderada, pois é o que espelha maior realidade dos custos da mercadoria vendida, bem como os dos estoques remanescentes. O único não aceito pela legislação do Imposto de Renda brasileiro é o EPS. Aí está aqui a explicação. Porque esse critério distorce dos resultados, atribuindo custos maiores aos produtos e ficando os estoques finais com custos sempre menores. Aí eu vou voltar aqui direitinho para vocês verem. O que acontece na prática? Aqui tem quantas compras? 2, né? Aí vocês imaginam uma indústria lá, quantas compras que elas fazem por mês aqui? No mínimo umas 500. Por isso que a gente planilha desse jeito aqui, ó. Aí eu quero que vocês, na prática, lembrem que vocês vão planilhar fazendo média ponderada desses preços aqui, no caso aqui, ó, mesa e cadeira, para dar uma real visão do valor dos estoques. Então, acabamos com a PEPS, o EPS e média ponderada. Deixa eu ver aqui agora. Essa matéria aí já cai na prova? Cai. Encerramos ela hoje. Até aqui só para a prova. C, B, C, A, B. Todos esses exercícios aqui, ó, são teóricos. Por isso que eu não coloquei ele aqui. Não tem dúvida neles, não. Eu vou perguntar para vocês na prova, esse bonitinho aqui, ó, que é cálculo de média. Pode ter lá 1 milhão de produtos. É só somar, fazer a média que vocês vão ter a resposta. Não tem dúvida. Aí, vamos lá. Na prática, eu coloquei para vocês método de avaliação do custo médio ponderado móvel, que é o que nós acabamos de fazer lá. Vocês vão fazer esse bonitinho aqui para mim, para me apresentar na próxima aula. Olha só. Aquisição de fornecedor gama, 200 mesas por 190. Aquisição de fornecedor beta, de 280 mesas por 295. E aquisição de fornecedor PEPS de 380 mesas por 395. Em 10 do 12, venda ao cliente de depósito EPS de 250. Calcular as quantidades e valores em estoques pelos métodos PEPS, UEPS e custo médio. Então, aqui a gente fechou a matéria da primeira prova. Combinado, gente? Deixa eu ver. Combinado. É isso que eu preciso. Certo. Agora nós conversa. Espera aí. Ô, Paulo, Espera aí que eu vou tirar isso aqui. Fala comigo. e em relação ao seu trabalho, vai ser esse aí? Todos os que nós estamos fazendo aqui vale ponto. Vocês já estão trabalhando de conforto. Você estava perguntando, Rafael, se eu vou postar um específico lá, não é isso? Isso. Não, por enquanto não. Desse jeito aqui que nós estamos fazendo está ótimo. Vocês vão ser avaliados Mas presta atenção, isso é bom a gente combinar. Vocês vão ser avaliados. Você lembra da primeira aula que eu mostrei lá no AVA, que aparece quem está fazendo o exercício, quem não está, o percentual de acerto? Lembram disso? Sim. Vocês vão ser avaliados por todos os exercícios e por todos os exercícios que eu deixei aqui. Na A2, eu vou deixar um outro lá, para vocês fazerem diferente. Porque essa matéria aqui, gente, ela não é complicada, ela tem que ser detalhada. Então, se a gente fazendo detalhado assim, o importante é que vocês estejam aprendendo direitinho aí. Mais alguma coisa? Pergunta para mim. Leandro, quer perguntar? Ah, entendi. Entendeu? Todo mundo, gente?
Alexandre tá lá, Andrés, tem muita gente hoje. Luan, Boechat tá aí, todo mundo. Exercício para a próxima aula. Esse é. Esse Nesse último exercício para a aqui. próxima aula também tem que fazer a DRE, né? Exatamente, ó. Vocês vão fazer e Beleza. vão voltar. É, tem que fazer completinho. Cadê minha tela aqui? Certinho. Não, Entendi. entendeu direitinho, né? Tem que fazer. Tem que fazer a DRE lá direitinho. Tem que fazer completo, igual esse aqui. Eu já vou postar lá no portal lá. Certinho, gente? Fala comigo, gente. Tudo certo? Vocês não estão falando nada comigo certinho. agora, mas... Certinho. Boa noite, Certinho. então. Qualquer dúvida, é só me chamar. Sim, Paulo. Ô, Vandim. Fique com Deus, Fala gente. comigo, Leandro. Beleza, valeu, Paulo. Boa noite. Falou, boa noite. Ô, Boa Paulo. noite, Paulo.